Bom dia, sexto ano, tudo bem? Vamos aí começarmos mais uma semana de aula. Nessa semana, nós vamos ver um conteúdo que está aparecendo na nossa apostila 3, que não é um conteúdo tão novo assim, mas é importante nós relembrarmos alguns conceitos sobre esse conteúdo chamado frase e tipos de frases. E aí nós vamos ver o que significa frase e que tipos de frases eu posso ter dentro de um contexto. E aí, a partir do momento que eu identifico o tipo de frase que eu tenho, eu vou precisar dar um nome a essa frase justamente porque cada uma delas vai ter uma função ali dentro do contexto onde estará sendo utilizada. Então, nós vamos ver aqui, ó, a primeira parte importante é sabermos o que significa essa palavra frase. Como eu já disse, nós já estudamos isso lá no início do ano, quando nós vimos a diferença entre frase, oração e período. Mas a apostila 3 ela está retomando esse conteúdo. Então, nós vamos aí relembrar o que significa frase e quais os tipos que eu posso ter dentro de um exercício. Frase é todo enunciado de sentido completo, ou seja, quando eu pego um grupo de palavras e vou usá-las juntas, eu tenho que fazer de forma que haja sentido. O que é sentido completo? Quem vai ler vai entender, quem vai me ouvir também. Por quê? Não tem como eu falar algo totalmente descontextualizado, embaralhado, porque ninguém vai me entender. Isso também vai acontecer na escrita. Eu tenho que organizar as palavras de forma que elas produzam sentido. E esse sentido só vai ser completo se quem estiver lendo conseguir compreender. Até porque eu estou passando ali uma informação. E essa informação é uma comunicação que está sendo realizada ali e a pessoa vai ter que compreender, porque senão eu não tenho exatamente esse contexto chamado de frase. Então, olha o que diz aqui. Frase é todo enunciado de sentido completo, podendo ser formado por uma única palavra ou por várias, podendo ter verbos ou não. Essa frase, reparem que eu disse que ela pode ter uma palavra ou várias palavras. E dentro dessas várias palavras, eu posso ter verbo ou não. E aí nós vamos relembrar a diferença entre as frases que têm verbos e as frases que não têm verbos. Essas frases, elas podem dar ideia de alguma ideia que eu quero passar, uma emoção, e aí essa emoção ela vai ser diferenciada, vai depender daquilo que eu quero passar, ordens, apelos. Ah, mas como que eu vou saber, professora, se a frase vai ter essa ideia aí? Por quê? Primeiro, retomando aqui, ó, para ser uma frase, tem que ter sentido completo. Para ter sentido completo, eu posso construir essa frase com uma palavra apenas e todo mundo vai entender aquilo que eu quero, ou eu posso construir com várias palavras também, onde uma delas pode ser verbo ou nenhuma delas é verbo. Então, eu posso ter aí, no meio dessas palavras, uma que seja verbo, ou eu posso construir com várias palavras onde nenhuma delas é verbo. E aqui, ó, eu tenho alguns exemplos de frases. O Brasil possui um grande potencial turístico. Estou trazendo uma ideia aqui, uma informação. Espantoso, silêncio. Então, eu estou trabalhando aqui com uma emoção, estou trabalhando com ordem. Por isso que nós vimos anteriormente, em outro contexto, os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação também nos ajudam a compreender que frase é essa que eu estou trabalhando e que tipo de situação ela está trazendo no contexto. Então, retomando, antes de irmos para os tipos de frases, eu tenho que entender que frase é um conjunto de palavras, de uma única palavra que tenha sentido completo. Sentido completo é aquilo que eu compreendo. E essa frase ela vai trazer ideias, ela vai trazer emoções, ordens, apelos, alguns sinais de pontuação que nós já estudamos vão estar presentes aí também,
justamente para nos ajudar a compreender que tipo de situação aquela frase está trazendo, mas eu não posso esquecer da principal informação. Se não tiver sentido completo, eu não tenho frase. Se eu pegar um grupo de palavras, colocar de qualquer maneira numa folha de papel, sem prestar atenção na ordem dessas palavras, quem for ler não vai entender. Então, isso não pode ser chamado de frase. Então, essas palavras, elas vão se interligando de forma que vão construindo sentido. E aí sim eu consigo ter ali um contexto de frase. Então, nós vamos ver aqui, ó, os tipos de frases. Quando nós estudamos sinais de pontuação, um deles foi o ponto de interrogação. Vimos lá que esse ponto de interrogação, ele indica sempre uma pergunta. Então, nós vamos ter aí, ó, agora uma situação onde essa ideia de interrogação, ela pode ser direta ou indireta. E nós vamos ver exatamente como se diferencia uma da outra. Quando eu falo em frases, ó, interrogativas, olha vocês aqui super animados estudando, todo mundo prestando atenção, anotando, discutindo, uma maravilha, hein? Frases interrogativas ocorrem quando uma pergunta, ó, pergunta ligada ao ponto de interrogação, pelo emissor da mensagem. São empregadas quando se deseja obter alguma informação, ou seja, eu faço uma pergunta porque eu preciso de uma resposta. Essa interrogação, ela pode ser direta ou indireta. Qual a diferença entre uma e outra? Primeira coisa, toda frase interrogativa, a ideia trabalhada é de pergunta. Quando essa pergunta ela é direta, olha o que eu tenho aqui no final dela, ó, ponto de interrogação. Todas as vezes que eu fizer uma pergunta direta, obrigatoriamente o ponto de interrogação vai aparecer aqui, ó. Por isso ela será chamada de interrogação direta. Prestem bastante atenção nessa informação aqui, pessoal, que é uma informação muito importante e que isso vai aparecer no exercício. Porque, de repente, vocês vão pensar assim, eu só vou classificar a frase como interrogativa se tiver ponto de interrogação. Nada disso. A ideia que a frase vai passar é essa daqui, ó, de pergunta. Ela será direta se eu tiver, ó, no final um ponto de interrogação. Porém, na língua portuguesa, eu posso fazer uma pergunta também sem a presença do ponto de interrogação. Nós chamamos esse tipo de pergunta de interrogação indireta. Reparem aqui, ó. Você aceita um copo de suco? Interrogativa direta, ó. O que eu usei no final? Ponto de interrogação. Fiz uma pergunta. Desejo saber se você aceita um copo de suco. Professora, mas aqui, ó, é um ponto final. Sim, por quê? É uma interrogação indireta. Eu fiz uma pergunta, só que não utilizando o ponto de interrogação. Mas, professora, eu pensei que sempre tinha que colocar o ponto de interrogação. Quando ela for direta, sim. Indireta é uma outra construção que eu faço na frase, trazendo a ideia de pergunta, mas sem o sinal de interrogação. Por isso que nós temos que prestar bastante atenção aqui, ó, nas frases interrogativas. A palavra-chave é pergunta. Porém, eu posso fazer essa pergunta aí de duas formas. Todas as vezes que eu fizer diretamente, no final eu terei que utilizar o ponto de interrogação. Então, ela vai ser uma frase interrogativa direta. E quando eu faço indiretamente essa pergunta, o ponto de interrogação não vai ser utilizado. Então, eu terei uma interrogativa indireta. Aí surge uma dúvida. Professora, mas como na hora de ler eu vou saber se é uma pergunta sem ponto de interrogação? Porque lá no finalzinho aparece o ponto final.
Foi uma dúvida que acabou de aparecer aqui. Presta atenção na leitura que eu vou fazer. Você aceita um copo de suco? Ponto de interrogação aqui não surge dúvida nenhuma, certo? Porque o ponto de interrogação já foi utilizado. Na segunda alternativa, nós não utilizamos o ponto de interrogação, e sim o ponto final, ó. Mas prestem atenção na estrutura da leitura. Desejo saber se você aceita um copo de suco. Eu continuo fazendo uma pergunta. Só que nesse caso, a pergunta foi indireta. Indireta porque, ó, sem a presença do ponto de interrogação. Por isso, quando lemos, eu não posso sair atropelando o que eu estou lendo. Quando estudamos sinais de pontuação, nós vimos lá a função de cada um. E esses sinais de pontuação são exatamente para ir nos mostrando a ideia que eu quero passar dentro do meu texto. Se eu ler de forma desordenada, sem prestar atenção nos pontos que estão sendo utilizados, eu não vou ter noção nenhuma que está sendo trabalhado no meu texto ali. Por isso que nós vimos os sinais de pontuação anteriormente a esse conteúdo aqui. Dando sequência, nós temos aqui, ó, as chamadas frases imperativas. Olha o que nós temos sobre essas frases. Ordem, conselho, pedido. Elas podem ser afirmativas ou negativas. Quando eu falar em negativas, eu vou ter essa palavrinha aqui, ó, o não, para trazer exatamente essa ideia de negação. Mas antes de chegarmos nessa parte, vamos retomar o que eu acabei de falar. Frases imperativas. Qual a ideia que eu terei dentro do contexto? Ou eu vou trabalhar com ordem, ou eu vou trabalhar com conselho, ou eu estarei fazendo ali um pedido. Esses verbos chamados verbos no modo imperativo, que nós já estudamos lá atrás, o modo imperativo ele trabalha com essas ideias aqui, ó. Ordem, conselho e pedido. A forma como eu conjugo o verbo vai trazer essa ideia para mim. Prestem atenção agora no que eu vou ler, ó. Faça-o entrar no carro. Tem um ponto de exclamação aqui, certo? Porém, aqui eu estou trabalhando com a ideia de ordem, de conselho ou de pedido. Não faça isso. Dê-me uma ajudinha com isso, ó, pedido, afirmativo, porque eu não tenho a palavra não na estrutura. Não faça isso. Observem aqui, ó, que a estrutura é de ordem. Então, eu tenho não, e aqui eu tenho, então, ó, frase imperativa negativa. Lembrando aqui, ó, quando vocês forem classificar as frases imperativas, vocês vão dizer para mim, frase imperativa afirmativa, e se ela tiver um não na estrutura, vocês vão falar frase imperativa negativa. Ficou claro aí? Então, nós temos que sinalizar aqui se essa ordem, se esse conselho, se essa sugestão, pedido, solicitação está com a ideia de afirmação ou negação. Obviamente, toda vez que for do tipo negativa, eu tenho que ter um não presente para trazer exatamente essa ideia. Então, eu vou dizer frase imperativa afirmativa, frase imperativa negativa, porque nós temos aqui, ó, um não presente. Reparem que aqui um foi ponto final e nas outras duas situações eu usei o ponto de exclamação. Mas tudo vai me direcionar a classificar a frase de acordo com a leitura que eu estou fazendo de cada um. Eu não posso me basear somente nos pontos que são utilizados. Nesse caso aqui, de identificarmos os tipos de frases, vocês vão ter que estar atentos à forma como vocês estão lendo. Isso é que vai direcionar vocês a classificarem as frases. A frase exclamativa, olha o que ela diz aqui, ó. Estado afetivo, ela trabalha com as emoções. Que prova difícil. É uma delícia esse bolo, ó.
Aqui eu tenho emoções envolvidas, ó, na situação. Aqui, ó, é uma delícia esse bolo, aquela coisa do prazer de comer algo gostoso. Que prova difícil, ou seja, exigiu muito de você. Então você ficou ali, né? O seu estado emocional estava preocupado, você ficou com medo, né, de repente não se sair bem. Ou até falou que prova difícil, mas no final não sabia que tinha ido bem porque você se preparou. Então reparem que aqui apareceu o ponto de exclamação, mas com outra situação envolvida, diferente dessas duas aqui, ó, que trabalham com o contexto de ordem e pedido. Vão reparando que eu não posso me basear somente nos pontos para classificar as frases. Depois, nós temos aqui as frases declarativas. Essas frases aqui, elas vão também ser classificadas como afirmativas ou negativas, como nós vimos anteriormente nas imperativas. Já sabemos que a negativa vai ter o não presente. Esse tipo de frase informa ou declara alguma coisa. Aqui, ó, ponto final utilizado. Mas aqui eu não estou trazendo nenhuma ideia de ordem ou de conselho. Obrigar um rapaz a sair, ela não está em casa. Então, eu estou trabalhando com uma declaração e uma informação. Por isso, o ponto final. A diferença entre a afirmativa e a negativa é que a negativa nós temos a presença do não dentro da estrutura. Reparem aqui, ó, que todas foram chamadas de frases porque a maneira como as palavras foram colocadas tiveram sentido. Frases optativas, esse P aqui é mudo, são usadas para exprimir um desejo. Deus te acompanhe, bons ventos o levem. Reparem que aqui, ó, o ponto de exclamação foi utilizado porque a palavra aqui, ó, é desejo, e desejo também está ligado ao fator emocional. E aqui, ó, duas informações extremamente importantes. A diferença entre uma frase nominal e uma frase verbal. Nós já temos esse conceito de nominal e verbal lá atrás, quando estudamos sintagma. Quando eu falo nominal, eu tenho nome, verbal, verbo. Então, toda frase nominal, ela é uma frase com palavra ou palavras onde nós não temos a presença de verbos. Então, a frase nominal, ela não possui verbos na sua construção. Fogo, cuidado, belo serviço seu, trabalho digno desse feirante. Nenhuma dessas palavras aqui que eu utilizei para construir essas 4 frases, isso também, parabéns também é uma frase nominal. Reparem, ó, que nenhuma delas tem verbo presente. E a de baixo, se eu estou dizendo que a frase é verbal, uma dessas palavras, isso aí, corram, já é uma frase verbal, porque corram vem de correr. Reparem aqui, ó, o sol ilumina a cidade e aquece os dias. 2 verbos aqui, ó, ilumina e aquece. Os casais saíram para jantar. Ó, saíram é verbo. A bola rolou escada abaixo. Mais um contexto aqui onde o verbo foi utilizado. Então, a diferença entre frase nominal, sim, parabéns é uma frase porque ela tem sentido. E ela é nominal porque não tem verbo. Então, frase nominal, palavra ou palavras sem a presença de verbos para formar essa frase. Se a frase for do tipo verbal, uma das palavras que você vai utilizar tem que ser verbo. Então, por exemplo, vamos imaginar que o exercício pediu para que vocês coloquem lá. Identifiquem se a frase é verbal ou nominal. Primeira coisa que vocês vão procurar é isso aqui, ó. Se tem verbo. Se a frase que você analisou possui verbo, professora, mas como que eu vou fazer mesmo para identificar o verbo? Verbo é classe gramatical que trabalha com a ideia de tempo. Se você puder variar esse tempo em presente, pretérito e futuro, aquela palavra é verbo. Não consegui fazer isso, então não é verbo. Isso é uma dica para na hora de verificar aí se realmente é verbo ou não.
não achei verbo nenhum no meio daquelas palavras. Ela então será do tipo nominal. Ah, mas uma das palavras da frase é verbo. Então, vocês serão uma frase verbal. Então, nós temos que prestar bastante atenção aí que uma classe gramatical vai puxando a outra. E aqui vocês vão receber amanhã alguns exercícios sobre frases. E lá vocês têm essa caixinha de texto que vocês vão marcar para mim. Declarativa, interrogativa, imperativa, optativa, exclamativa. E aqui, ó, lá na página 10 tem alguns exercícios. Prestem atenção aqui, pessoal, por favor, nesse exercício. Original e reescrita. Duas palavras aqui e aqui nós temos três. Qual a diferença entre elas? Reparem que nós inserimos aqui, ó, o são. São pertence a que classe gramatical? É um substantivo? É um pronome? É uma preposição? É um verbo? É um artigo? Que classe gramatical pertence o são aqui? Que é a única palavra que diferencia. Isso aqui, ó, Débora acabou de me falar, é um verbo. Então, reparem que na frase original eu não tenho verbo. E na segunda, eu coloquei um verbo. Qual a diferença entre elas? Que a segunda possui um verbo. Prestem atenção na pergunta que eu vou fazer e vocês vão digitar aí para mim ao lado, vai ser rápido para me responder. Eu quero saber qual é a frase nominal e qual é a frase verbal. A original é nominal ou verbal? A reescrita é nominal ou é verbal? Já vimos que frase nominal, nomes sem verbos. Frase verbal, nós temos o verbo presente. Isso aí. A reescrita é a frase verbal. Por quê? Nós acabamos de identificar aqui, ó, que o são é verbo e a original é frase nominal. Então, reparem aí, ó, que já diferenciamos por uma única palavra que foi acrescentada aí. E depois, vocês vão continuar fazendo os exercícios, explicando aqui para mim o que foi alterado, o que nós colocamos a mais que na primeira não tinha. E aqui, ó, as frases vocês vão analisar lá do texto se elas são verbais ou nominais. Então, vamos dar uma recapitulada em tudo que nós vimos. O que é uma frase? É toda estrutura de palavra ou palavras de sentido completo. Então, eu não posso chamar nada que não tenha sentido de frase. Então, vamos retomar lá o primeiro slide para vocês lembrarem disso aqui, ó. Eu só posso dizer que um contexto é frase se ele tiver o quê? Sentido completo. Sentido completo é uma palavra ou grupo de palavras que juntas vão me trazer uma informação. Que informação é essa? Aquilo que eu consigo compreender. Se isso não ocorrer, se essas palavras elas estiverem soltas, desorganizadas, elas não vão conseguir passar uma mensagem. Se isso ocorrer, não é frase. Então, frase é palavra ou palavras que transmitem mensagem. E aí nós vamos ter nessas palavras quais ideias? De emoções, ordens, apelos. Essas ideias aqui podem trazer informação, uma declaração. Vimos aqui, ó, 3 exemplos que vão trazer exatamente, ó, essa situação aqui. O Brasil possui um grande potencial turístico, então eu estou trazendo uma informação, ponto final. Espantoso, silêncio. Então, espantoso traz dentro dessa palavra um tipo de emoção vivenciada. Vou explicar. Silêncio é uma situação onde eu estou dando ordem. Apelo, gente, é tudo aquilo que eu vou pedir a alguém, eu vou apelar para alguém fazer. Então, essa estrutura de situações envolvidas dentro das frases, elas dependem essencialmente da forma como vocês estarão lendo.
Não adianta pegar o exercício, sair classificando sem prestar atenção. Tanto que quinta-feira eu vou retomar com vocês uma atividade que foi feita anteriormente de outro conteúdo, onde na hora de responder não teve a atenção devida no enunciado. E aí o que colocou? Outra resposta que não tinha nada a ver com a pergunta. Então, dentro das frases, para eu classificar corretamente, eu preciso ler com atenção, para ver que tipo de situação eu tenho ali trabalhada. Eu não posso ir simplesmente pelo ponto que está sendo utilizado. Então, ó, retomando o que nós vimos. Frase interrogativa. Eu não posso me basear apenas no ponto de interrogação. Nós já vimos aí que a frase interrogativa, ela trabalha com pergunta. Sim, só que essa pergunta ela pode ser construída de duas formas: diretamente ou indiretamente. Quando ela é feita diretamente, aí sim, ó, nós vimos que o ponto de interrogação aparece lá no finalzinho, ó, interrogação direta. Então, ó, relembrando, será interrogação direta quando o ponto de interrogação aparecer no final da pergunta. Mas eu posso construir uma interrogação chamada de indireta, onde o ponto de interrogação não aparece. E aí eu tenho que ter todo o cuidado na minha leitura. Por quê? Reparem que o ponto utilizado aqui, ó, foi o ponto final. Mas eu não estou trazendo nenhuma informação nem declaração. Eu estou trabalhando com a ideia de pergunta. Desejo saber se você aceita um copo de suco. Reparem que o que determinou aqui, ó, para eu classificá-la como uma frase interrogativa indireta, foi a forma que eu li. Então, essa atenção tem que ser muito redobrada e com cuidado para não classificar nada errado. Continuando aqui, ó, nós vimos as frases chamadas de imperativas. Quais foram as ideias trabalhadas aqui? Ó? Ordem, conselho, pedido, o apelo pode entrar aqui também. E uma outra informação importante: elas podem ser afirmativas ou negativas. Cuidado para não confundir essas situações com outras anteriores. Todas as vezes que a palavra não aparecer em uma frase, a ideia é de negação, independente do tipo de frase. Prestem atenção nisso que eu acabei de informar. Todas as vezes que o não aparecer na estrutura de uma frase, ela será do tipo negativo, porque o não está ligado à negação, e negação constrói-se, então, a ideia de frase negativa. Faça-o entrar no carro, ponto de exclamação, porém aqui eu não estou trabalhando com ideia nenhuma de emoção, nada de sentimento, eu estou trabalhando com a ideia de ordem. Não faça isso, estou dando um pedido, dê-me uma ajudinha com isso. Então, assim, né, eu estou dando um conselho ali para a pessoa, né, ver se ela percebe que eu estou precisando ali de ajuda. Então, assim, uma forma mais light, né, de fazer. Mas eu poderia colocar isso daí como uma ordem. Preciso de sua ajuda agora. Olha como mudou a entonação do que eu acabei de falar. Aqui, ó, eu fiz um pedido. Na segunda frase, eu já dei uma ordem. Repare, então, que o que direciona é a forma como eu leio cada um. As frases exclamativas, nós vimos aí que ela trabalha com estado afetivo. O que é o estado afetivo? Toda essa parte emocional, todas essas emoções, né, que podem ser de vários tipos e que eu vou trazer ali no meu contexto. Que prova difícil, é uma delícia esse bolo. São duas emoções aqui, ó, totalmente diferentes. Por quê? Uma aqui é relacionada ao que eu gostei de comer. E a outra, eu passei por uma situação que exigiu muito de mim. Muita concentração, às vezes eu estava nervoso ou nervosa. Isso também é o meu lado emocional. Então, ó, são duas situações aqui, ó, envolvendo estado afetivo, porém de maneiras diferentes. Então, a leitura me mostrou exatamente isso daí. Frases declarativas, elas vão trabalhar com informação ou declaração.
Mais uma vez aqui, ó, afirmativas ou negativas. Já vimos que a presença do não traz a ideia de negação para a frase. Obrigar um rapaz a sair, ela não está em casa. Frases optativas trabalham com a ideia de desejo. Exemplos, Deus te acompanhe, bons ventos o levem. Então, aqui, ó, eu estou desejando algo para alguém. Então, se chama frase optativa. Só consigo diferenciar uma frase da outra da forma como eu leio. Estou repetindo isso, ó, várias vezes, porque se vocês não fizerem dessa forma, vocês vão errar as classificações. Outra informação importante que nós vimos aqui, a diferença entre a frase nominal e a frase verbal. Os nomes aqui, ó, já nos deixam claro, nós vimos até ali no exercício que esse conceito apareceu. Toda frase nominal, nós teremos palavra ou palavras, mas nenhuma delas é verbo. Então, ó, a frase nominal, ela é construída sem verbos. Fogo, cuidado, belo serviço seu, trabalho digno, desfeirante. Reparem que aqui, ó, os dois primeiros exemplos eu usei uma palavra só. Nos dois após, aqui nos próximos, eu usei algumas palavras, eu construí frases com algumas palavras, mas nenhuma delas aqui possui verbo. Frase verbal, se é verbal, eu tenho que ter verbo, então ela vai ser construída com verbo. O sol ilumina a cidade e aquece os dias, ó, ilumina e aquece. Os casais saíram para jantar, o saíram é verbo. A bola rolou escada abaixo, o rolou é verbo. Então, nesse exercício, para classificar a frase nominal e verbal, a primeira coisa que vocês vão procurar em cada frase se tem verbo ou não. Achou verbo, é verbal. Não tem verbo, é nominal. Ok? Então, fiquem bem atentos a essas informações. Reparem aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, a palavra cuidado, que não é verbo, ela só é uma frase nominal. Agora, reparem que eu vou transformá-la em frase verbal. Ajudem-me, tenham cuidado, está pegando fogo. Reparem que agora mudou, ó. Tenham cuidado, eu acrescentei um verbo. Então, ó, cuidado sozinho era frase nominal. Tenham cuidado, frase verbal, porque eu acrescentei um verbo. Foi exatamente o que nós vimos lá no exercício que vocês irão fazer da página 10. Tinha uma frase original e depois ela foi reescrita. Quando ela foi reescrita, foi inserida uma outra palavra ali. E essa palavra foi o quê? O verbo. Então, eu mudei o tipo de frase. Como eu acabei de fazer aqui, ó. Cuidado, sozinho, é nominal. Tenham cuidado, já é uma frase verbal, porque eu acrescentei o verbo aqui. Ok? Então, pessoal, e aqui nós vimos, então, os tipos de frases, suas classificações, a diferença entre frase nominal e frase verbal, para logo em seguida vocês realizarem os exercícios da apostila 3.